Estaria talvez podendo acontecer aí uma explosão nuclear catastrófica, mais ou menos igual a de Chernobyl? Ou então até mesmo Estados Unidos estaria cometendo um grave erro aí, podendo abaixar sua economia e acabar como uma grande potência mundial? Bem, no vídeo de hoje você vai entender tudo isso, tá? Vou te explicar certinho sobre quais são as últimas atualidades que estão acontecendo no mundo. Então já fica aqui, já deixa o like, já compartilha e se inscreva no nosso canal para você ter acesso a todo esse conteúdo, tá, gente? Então vamos lá, para você que não me conhece, é novo aqui no canal, tá chegando agora. Prazer, meu nome é Alessandra Gonçalves e aqui eu falo sobre geopolítica. Tô explicando tudo para vocês sobre o cenário global, sobre as dificuldades que tem, sobre as diplomacias. E se você quer entender sobre esse assunto, tá no canal certo que hoje você vai entender tudo sobre a guerra da Ucrânia e da Rússia. E além disso mesmo, vamos entender um pouquinho aí sobre os conflitos internos nos Estados Unidos. Vamos lá. Nesses últimos dias, estava se tendo vários ataques, tanto da parte da Ucrânia quanto da parte da Rússia. A grande questão é que ultimamente aconteceu um ataque muito importante, muito estratégico, onde tanto para o lado da Rússia quanto para o lado da Ucrânia ficaram naquela indecisão e naquele joga para lá, joga para cá de quem seria o culpado sobre o destruimento de uma barragem, tá? Essa barragem está numa região muito importante, tá? Porque é uma região que meio que liga a separação assim da Ucrânia com a Rússia, tá? Tá bem próximo, podemos dizer assim, né? A barragem onde está localizada ali na região mais ou menos de Kherson. Ou seja, é uma região muito estratégica, principalmente para os russos. Por quê? Porque com uma barragem estourada, no caso essa barragem, se ocorre aí uma inundação. Com essa inundação, é como se fosse uma trincheira aí de defesa que os russos acabariam ganhando, seja feita por água. Então, aquela região ali estaria protegida dos ataques e contra-ataques, né, da Ucrânia. O que fez a maioria do mundo pensar realmente se teria sido um ataque da Ucrânia, né, ou se teria sido um ataque da Rússia. Porque a gente sabe, se a Rússia foi a grande beneficiada com esse ataque, a maioria dos outros países pensaram que o ataque foi da Rússia. Grande questão que gerou um enorme conflito nessa questão de ataque, não ataque. Gerou também sobre a questão aí se seria, né, um crime de guerra ou se não seria um crime de guerra. Bem, a questão é que se pode considerar como não crime de guerra, já que foi feito aí por questões militares. E a Rússia deu seus depoimentos sobre que para aquela barragem ter estourado, teria que ser necessário aí alguns mísseis, ataques que não foram aí meio que feitos por ela, né? Deixando uma questão tipo, será que realmente é verdade ou será que não é verdade, tá? Bem, além desse contexto todo, entra a questão de o que seria beneficiado, quem não seria beneficiado, qual a grande problemática que ia surgir sobre essa questão aí, então, dos ataques a essa região, né, a essa barragem. Porque tinha cidades ali próximas, né, cidades que podem ser atingidas, onde praticamente 16 mil pessoas estão correndo risco, então é uma quantidade muito grande de gente, essas pessoas não são assim, né, um alvo de guerra, né, podemos dizer assim, são civis, pessoas normais, e que gera aí um grande problema para a Rússia ou então até mesmo para a Ucrânia. Só para deixar aqui bem claro, essa questão aí de quem será que é o culpado, quem será que não é o culpado, teve aí na época soviética também um rompimento de barragem, né? A região aí da Ucrânia tem 16 barragens, são 16 barragens seguidas no mesmo rio, né? Que acabam interferindo um pouco aí, né, na estrutura ali da passagem de civis, passagem até mesmo de contra-ataques e ataques de guerra, né? Se essas barragens forem rompidas. Mas qual que então seria a grande questão aí da importância dessa barragem e desse rio de Dnipro? Então, ele abastece várias questões aí, né? Várias coisas importantes. Tanto para a questão aí da parte hidrelétrica da Ucrânia e até mesmo aí para a parte de reservatórios e fornecimentos de águas para a Ucrânia. Além disso mesmo, também tem aí, feitos por essas águas desse rio, né, a grande questão do preenchimento aí e do abastecimento de uma usina nuclear, né, que gera muito, mas muito problema há bastante tempo aí, desde que se começou a guerra. Por quê? Uma usina nuclear precisa ser
podemos dizer que abastecida com frequência, né? Porque senão pode ter vários problemas, vários caos aí, causando até a explosão dela, o que gerou um grande caos no início da guerra, né? Quando se teve aí um destruimento, um ataque ali perto dessa usina. E também juntou aí a grande questão de que agora, com essa barragem rompida, como será que iria ficar? Iria ficar, então, a usina desestabelecida aí e iria assim romper e explodir? Ou não iria acontecer nada? O que iria acontecer? A ONU já fez um pronunciamento, né, em relação a isso, já soltou notas falando que estão avaliando a situação e que provavelmente não possa ter risco aí de explosão, já que o dano feito pela barragem foi um dano sim grave, um dano muito grande, mas ainda não é um dano assim que podemos dizer assim, pronto, acabou tudo aí, não vai ter mais o que fazer, vai explodir, a Europa inteira vai ficar intoxicada e vai virar Chernobyl. Não chega a esse ponto, mas podemos dizer que é algo arriscado. Qualquer ataque em uma guerra, qualquer situação em uma guerra, podemos dizer que é bem arriscado. Então é sempre bom ficar de olho, a ONU já está de olho, está todo mundo de olho naquela questão, porque é uma região muito importante e uma explosão nuclear naquela região geraria um problema não só para a Ucrânia ou até mesmo para uma parte da Rússia, mas praticamente para a Europa, dependendo do grau que se fique, né? Então é algo bem preocupante. Além disso também, como eu disse, essa região aí, ela alimenta grande parte também de agropecuária, tá, gente? Então também é bastante influenciado. O ataque dessas barragens vai diminuir na distribuição de água, distribuição de hidrelétricas, né? E vai aí diminuir a produção, gerando um problema para a Ucrânia, né? Se pronunciou sobre isso, falou que é algo arriscado, mas que joga a culpa na Rússia por ter feito ataques então aí essa região e falando que os ucranianos não têm culpa. Mas vamos voltar aqui um pouquinho no tempo que eu vou explicar para vocês aqui uma outra questão. Na época da União Soviética, em 1941 aí, para se defender dos invasores alemães, a União Soviética, né, os russos, tanto os ucranianos, podemos dizer assim, botando no contexto atual, usaram dessa barragem de rios aí, a destruição delas, para se protegerem, tá, gente? Então, resumindo, como eu disse, ele é um rio muito importante porque ele tem essa divisão aí, e além disso é um rio um pouco denso, né? Então, uma barragem aí, podemos dizer assim, estourada, o rio se torna uma defesa natural para uma guerra. Então, eles não teriam que se preocupar. Em 1941, com o ataque alemão, a invasão alemã, eles arrebentaram essas barragens de propósito para que fosse feita uma defesa pessoal. O que gera a questão, será que irão utilizaram, né, podemos dizer, esses métodos lá em 1941, ultimamente aqui nos dias de hoje com essa barragem, ou será que isso não aconteceu? Quem foi que fez? Quem não foi que fez? Porque se tem duas narrativas totalmente diferentes, tanto da parte da Ucrânia quanto da parte da Rússia. Então gera uma polêmica bem duvidosa aí sobre quem tá certo e quem não tá certo. A questão é que a Rússia contra o mundo inteiro, podemos dizer assim, com essa narrativa de ataques, né? Ela fala que não foi ela, mas o mundo inteiro, e a Ucrânia diz que o ataque foi sim russo. Para quem não sabe, também não foi o primeiro ataque aí às barragens da Ucrânia, né? Já foi feito um ataque sim pela Rússia lá em setembro de 2022, em outubro de 2022 e também em dezembro de 2022. Não especificamente nessa barragem, mas em outras barragens. Então, o que gera uma dúvida aí que provavelmente eles colocam como a Rússia seja a grande criminosa aí do caos, né? Mas não cabe a nós dizer praticamente quem está certo e quem não está certo, né? Então vamos ter que esperar somente aí chegar mais notícias, mais conteúdos que tragam concretizadamente, né? Como será e quem será que fez isso na barragem para que ela fosse destruída. Mas agora que já falamos de barragem, já falamos do caos que isso pode ser, né? Tanto econômico, tanto social, quanto até mesmo diplomático para a Rússia e para a Ucrânia, vamos tratar agora sobre os Estados Unidos, que também não está longe disso, né? Para quem não sabe, o Joe Biden tinha feito um acordo aí com os republicanos, né? Tava tendo sim um embate entre os republicanos e os democratas lá nos Estados Unidos, gente. Para quem não sabe, o presidente da Câmara, do Senado dos Estados Unidos, né, o Mark Claire, ele estava aí meio que contra a ideologia do Biden, né, podemos dizer, de querer aumentar os impostos, de querer impor mais impostos
para que fosse organizada aí a questão do teto de dívidas dos Estados Unidos e que fosse pagada as dívidas então deles. A proposta que ele tinha para isso era uma proposta um pouco melhor, né, e um pouco mais concreta e um pouco até mais fiel, né, às ideologias do próprio partido dele, que se diz republicanos. No caso, seria então o corte de gastos do Estado que ele tinha prometido que seria a melhor solução. A grande diferença era que o presidente, né, Joe Biden, ele já apoiava uma ideia de que precisava sim ter aí a grande questão, onde você tinha aí que aumentar os impostos, mudar a previdência, mudar outras questões, para que fosse então retomado nesse dinheiro e os Estados Unidos conseguisse quitar esse teto de dívidas, tá? Mas ficou uma questão se realmente iria dar certo, se não iria dar certo, e ficou um embate entre os dois, até que uns dias atrás aí eles chegaram a um acordo que seria aumentar o teto de dívidas, tá? Aumentar o teto de gastos, podemos dizer assim. Bem, esse é o pior acordo que se pode chegar num país, principalmente, né? Porque se ele tá custando pagar aquela quantia, né? Aumentar esse teto aí de gastos, podemos dizer que é algo assim muito pior, porque vai aumentar a dívida dos Estados Unidos, podendo entregar para quem for o próximo candidato um rombo enorme, tá? Então isso é um problema muito grande. Mas após essa questão do Biden ter assinado esse acordo, ele acaba dormindo aí bem tranquilo, né? Sabemos que não tivemos aprovação concreta aí de toda o Senado, praticamente assim, nos Estados Unidos, né, todo o parlamento, porque teve aí a grande parte dos republicanos que foram contra, alguns também do partido aí da linha um pouco mais democrática também foram aí contras, mas aí acabou passando essa questão desse aumento, né? Um aumento assim bastante alto, né? Podemos dizer, chegando, né, ao ponto de 31 trilhões aí que a gente vê que já está acima dos lucros dos Estados Unidos. Então essa dívida dele pagar é algo muito, muito, muito difícil, principalmente com o aumento do teto de gastos. A grande questão é que o Biden, né, fez um acordo aí e acabou jogando o teto de dívidas lá para 2025, né? Para quem não sabe, o teto de dívidas é o teto onde você pode pegar um limite de dinheiro aí, principalmente sem passar, né, pelo Senado, né? Pelo Congresso, podemos dizer assim. O Congresso seria melhor dizer do que o Senado. Bem, você precisa pedir, né, se caso for o presidente, para gastar esse dinheiro, você tem que ir lá e pedir para o Congresso para que seja aprovado para você gastar. Com esse teto de dívidas aumentado, ele pode pegar esse dinheiro sem passar pelo Congresso, né? Isso já vem sendo aplicado aí desde 1919, então é algo bem utilizado aí pelos Estados Unidos, que é mantido até hoje e pode ser algo bom e ruim dependendo do presidente que passa lá, né? Podemos dizer assim, porque esse dinheiro pode ser utilizado, podemos dizer, para infraestrutura ou então até mesmo jogado na campanha do Biden, né? Então, a grande questão, o que ele vai fazer com o dinheiro? No caso, os próprios republicanos haviam confirmados aí que se os democratas quisessem que isso fosse aprovado, teria que ser feita uma nova negociação de gastos aí do governo, né? A grande questão é que foi aprovado, mas será que vai ter essa negociação? Não sei, não posso dizer que realmente vai ser cumprido, né? Mas foi o acordo feito entre eles, né? Que aconteceu aí praticamente hoje. Bem, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, deixa o like, compartilha, se inscreva, se ficou alguma dúvida, pode colocar nos comentários que a gente vai responder tudo certinho para vocês. Então um beijo, se você não é inscrito, se inscreva e até o nosso próximo vídeo.